esquerdismo de cu é rola. Exatamente. Nos últimos anos a esquerda conseguiu um feito digno de Oscar. Convenceu a maioria que ela era na verdade uma minoria. Uma esquerda barulhenta, histérica, esteticamente duvidosa, mas ainda assim a detentora moral do universo. Através de um monopólio sufocante da mídia, academia e cultura, eles criaram uma ilusão de consenso. Qualquer um que ousasse pensar fora da cartilha, que tivesse a audácia de ser conservador, de direita ou simplesmente uma pessoa normal, sabe aquelas de bom senso, senso crítico, senso estético, que toma um banho, era jogado na espiral do silêncio e na cultura do cancelamento através da agenda woke. Você conhece o conceito, não? É a tática de transformar o adversário em pária, em Marte, ridicularizá-lo como um idiota desprezível, monopolizar o discurso para que ele não tenha sequer a oportunidade de apresentar o seu lado e convencer os que restaram a ficar quietos. Porque o ser humano, esse bicho social, tem pavor de ser o esquisitão do rolê. A gente quer pertencer, mas não a qualquer custo. Por isso é melhor calar a boca do que ser o excluído da mesa. E foi assim que a maioria foi silenciada e se tornou massa de manobra manipulada e amordaçada. Até agora. Acontece que a realidade, essa teimosa, sempre encontra uma forma de rasgar o véu da fantasia. E o evento que rasgou o véu dessa vez foi a morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Vai com Deus, Ali Khamenei. Um déspota de 86 anos no poder há quase 4 décadas. Finalmente despachado pro colo do capeta com um ataque cirúrgico americano-israelense. E o que fez a turminha do amor, sim, esses adolescentes sardios do Twitter, a mesma galera que pinta genocida nos muros por qualquer ação de Israel ou de Trump, chorou. Verteu lágrimas intelectualizadas para o tirano. Um homem cujo regime só nos últimos meses matou mais de 30 mil pessoas do seu próprio povo que ousou clamar por liberdade. Para esconder o banho de sangue, o regime fez o que qualquer ditadura faz. Cortou a internet do país, transformando o Irã em uma Coreia do Norte temporária. Um gulag digital onde os gritos não fazem. Uma tática que tem cheirinho de primavera árabe, mas com a eficiência tática de quem decorou o manual do Estado. Tá vendo que o nível da conversa aqui tá bom, né? Não é pra qualquer um entender. E a esquerda brasileira, defensores dos direitos humanos, os pobres e oprimidos, o amor venceu, chama de genocídio. A operação que matou pouco mais de 200 alvos estratégicos. É isso que chamamos de paz através da força. Incluindo o carniceiro Mor, mas trata como complexidade cultural a morte de mais de 30 mil civis desarmados. A matemática deles não fecha, a moral é uma piada de mau gosto. De repente, as pessoas normais, aquelas que estavam com medo de perder o emprego ou o círculo de amigos, olharam pro lado e perceberam. Os psicopatas não éramos nós. Os esquisitos, os doidos, os moralmente falidos, são eles. A máscara caiu e o que vimos foi a face da pura perversidade. A mesma que aplaudiu Cuba, que defendeu o Hamas e que chorou por Maduro. E aqui no nosso quintal brasileiro, o que acontece? O nosso presidente, o Mula, lamenta a morte do tirano. O mesmo Mula que anda de braços dados com a escória do planeta Terra. Maduro na Venezuela, Xi Jinping na China, Putin na Rússia. E diz que, abre aspas, o Hamas não é um grupo terrorista, fecha aspas. Ele não se mistura com terroristas por acidente, ele faz isso por afinidade. É um projeto de poder, um alinhamento moral com o que há de pior na humanidade. Ele insiste em sentar à mesa com os carniceiros, com os inimigos da liberdade. A ironia suprema é que o esquerdista médio, esse que enxerga o mercado, o trabalho, o padrão como sistemas de opressão, frutos de um sistema capitalista patriarcal, geralmente não é quem produz, não é quem consome, não é quem emprega, não é quem movimenta a economia, não é quem resolve problemas. Não é o dono da empresa, não é o gerente, não é quem assina o cheque, mas em algum momento ele se sentiu no direito de exigir a demissão de conservadores, de criar cotas nas universidades para pobre, preto, índio, trans, gay, puta, drogado e por aí vai, demandando inclusão social nas contratações das empresas, mesmo que isso excluísse qualquer mérito de currículo. Agora já virou. O empresário, o dono do capital, finalmente entendeu que não precisa ter um setor de lacração na sua empresa. Ele entendeu que a vasta maioria do país, aquela que produz, que trabalha, que paga impostos, pensa exatamente como ele. E ele se pergunta, será que eu quero mesmo empregar alguém que sofre pela morte de um ditador que mata o próprio povo e que provavelmente faria o mesmo comigo só por eu pensar diferente? Ou ainda, eu quero mesmo atender as dores, solucionar os problemas, sanar os desejos de clientes que têm posicionamento político, cultural, social distinto do meu, para não dizer desvio de caráter, porque isso não é sobre direita e esquerda, não é sobre quem você vota na urna, é sobre postura de vida, é sobre como você enxerga o mundo. A resposta é óbvia e é por isso que a espiral do silêncio está se quebrando. Não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas no Nepal, na Inglaterra, mas vários países que abriram as portas e as pernas para a imigração e para a cultura woke e hoje sofrem as consequências disso. Eles se tornaram tão deploráveis, tão absurdos na sua defesa do indefensável que até o homem mais apolítico do mundo acordou. Eles mostraram a sua verdadeira face e agora a maioria não vai mais pedir desculpa nem licença para existir. A porta por ali. Ah, e se for chorar, manda áudio, porque o meu esporte preferido é fazer esquerdista chorar, principalmente aqueles que ainda moram na casa dos pais.